Olá, essa é a mesa de arte e educação da Sexta Mostra Guarulhense de Cinema. Hoje eu, Pamela, membro do Cineclube Itinerante, vou conversar com Wesley Gabriel, WG, do coletivo Quinoférico, o Rodrigo Pignatari, que é membro do Glacê, e o André Okuma, que é membro do coletivo 308. A gente vai falar sobre esse processo cinematográfico dentro das oficinas e na educação. Vamos lá? Ver com todo mundo? Oi, gente! Bom, para a gente começar esse nosso bate-papo, assim, diferente, né? A gente sempre está lá ao vivo na mostra, mas para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que vocês apresentassem um pouco do trabalho de vocês, falassem um pouco da formação de vocês e também das oficinas que vocês deram, mas principalmente pensassem, dissessem para a gente sobre esse papel do orientador barra mediador barra professor que a gente vê nesses processos de oficina. Vamos começar com o André Okuma? Pode ser? Pode. Por ordem alfabética. Oh, verdade. Bom, antes queria agradecer aí ao Cineclube Itinerante pelo convite, agradecer aí a Pamela pela mediação, e cumprimentar aí os meus amigos de mesa aí. Bom, meu nome é André, né? André Okuma, tenho 38 anos, se não me falha a memória. Sou de Santo André, minha formação em artes é basicamente feita lá no ABC, né? E eu venho para Guarulhos em 2008 e trabalho aqui, né, na Secretaria de Cultura de Guarulhos desde então, como agente cultural, né, o cargo de carreira. Fiz cinema, né, na Escola de Cinema de Santo André, fiz também cenografia para teatro, na Escola Livre de Teatro de Santo André, que basicamente foram as bases da minha formação, né. E é importante dizer assim que quando eu vim para Guarulhos, eu vim para trabalhar não na Secretaria de Cultura diretamente, mas num projeto da Secretaria de Educação chamado ProJovem, né? Eu dava aula de arte e cultura lá, com umas bases para meio que para um certo mundo do trabalho e tal. E antes disso, ainda no ABC, né, em Diadema, eu era oficineiro de vídeo, né? Então, a arte e educação, ela sempre caminhou muito paralelo, assim, com a minha trajetória como cineasta, né? Talvez eu poderia dizer, assim, que eu sou muito mais bem sucedido como arte educador do que como cineasta, né? Porque praticamente foi isso que pagou minhas contas por muitos anos, assim. E aí, é isso, assim, e depois, mesmo trabalhando na Secretaria de Cultura, ainda, de alguma maneira, em alguns momentos ainda dei algumas oficinas na própria Secretaria de Cultura, mas também em outros projetos paralelos e fora da Secretaria de Cultura, né, sempre continuei dando aula, né, e dei aula em tudo que é projeto, assim, né, desde, assim, tipo, de oficinas culturais em outras cidades, projetos de extensão em universidades, SESC, oficinas por PROAC e por aí vai, assim, né. É um pouco isso, assim, né, para um primeiro momento de Massa. apresentação. E eu queria, eu acho massa também pensar, André, não sei se todo educador aqui vai se reconhecer nessa memória. A memória do primeiro dia de aula. Como foi ser o primeiro dia que você entrou na sala como orientador, né? Como professor ou como oficineiro. Eu pergunto isso porque eu acho que isso diz muito sobre a relação do artista com a sala de aula, né? Porque enquanto artista, existe toda uma articulação de habilidades, de ferramentas que a gente vai tendo. Agora, quando você está na sala de aula, como que é esse primeiro dia? Então, eu queria que você me contasse, se você lembrar, para a gente passar depois para os nossos colegas, mas como que foi essa primeira vez que você pisou numa sala de aula como orientador barra mediador barra professor? Acho que eu me lembro vagamente, assim, do primeiro dia, mas eu me lembro muito da primeira turma, né? Mas eu sei que foi uma catástrofe, assim, porque eu estava no último ano da Escola Livre de Cinema de Santo André, né? E um dos alunos da Escola Livre de Cinema de Santo André, ele era assessor de audiovisual na Secretaria de Cultura de Diadema. E aí eles estavam, um cara que dava aula lá pulou fora, e aí ele falou
lá na minha turma quem se interessaria por participar do processo seletivo. Aí eu fui, né? Tava precisando de grana. Aí eu fui, mas nunca tinha dado aula na minha vida, assim, né? E aí estranhamente eu passei. E eu era super tímido, assim, né? Então foi assim, foi um processo muito difícil, assim, né? Muito duro para mim, assim. Eu tive que aprender a lidar comigo mesmo, assim, né? Então a minha primeira turma eu posso dizer que foi praticamente catastrófica. Por outro lado, assim, né, essa minha primeira turma era uma turma muito legal, assim, né? Eu tinha 6 ou 7 alunos. A gente fez um curto, assim, meio de comédia, assim. E aí eu lembro, assim, que um dos alunos, né? E aí que meio que exorcizou essa turma, porque eu sempre achei que essa primeira turma foi uma porcaria, aí a segunda eu reavaliei tudo que eu fiz de errado, aí eu pensei, falei, vou melhorar isso na segunda turma, aí eu posso dizer assim que eu comecei a dar aula de verdade na terceira turma, assim, que eu peguei de oficina, né? Mas na primeira turma eu sempre tinha assim, nossa, meu, puta, era uma turma tão legal, né? E eu era tão ruim e tal. E aí, então, e um dos alunos, cara, é o Valtinho, né? O Walter Regis. O Walter Regis hoje ele é um influenciador digital aí do movimento gay preto, sabe? De periferia, assim. E ele ganhou um monte de prêmio já, tal. Até acho que ano passado, retrasado, ele conseguiu exibir um curta dele no Canadá. Ele foi pro Canadá, tá ligado? Assim, pra participar do festival. E aí eu falei, caramba, Valtinho, que da hora, tá ligado? Fico muito feliz e tal. E aí ele falou, pô, mano, você foi o primeiro professor, devo muito a você. Aí eu falei, caramba, tá ligado? Ah, E eu falei assim, nossa, eu achei que eu fui super péssimo professor. Ele falou assim, mano, você foi fundamental na minha trajetória, assim, né? Foi tendo aula com você que eu vi que era isso mesmo que eu queria. Eu falei, puta, que da hora, né? Aí que meio que massa. exercizou esse trauma da primeira turma, né, comigo. Né? Sim, acho que isso é, Mas é muito, é muito isso foi revelador, né? 2004, né? 2005, né? Que Faz 15 massa. anos já, isso. Muito tempo. Muito bom. Rodrigo Pignatari, até é estranho chamar de Rodrigo Pignatari. Pig, conta pra gente um pouco dessa relação sua da sua trajetória como educador e como artista. Beleza. Bom, quero agradecer a Mostra Guarulhense, né? Acho que é uma mostra que justamente troca ideia, né, com outras linguagens, né? O caso de trocar ideia com a educação, de ter junto dessa mostra ter filmes realizados em escolas, isso eu acho que é um ponto, nossa, importantíssimo, né? Então agradecer muito a vocês por esse convite e a presença aqui do André e do WG. Bom, eu começo estudando teatro, aí tenho a minha formação em teatro, no Teatro Escola Macunaíma, e já ali começa a minha primeira conversa com a educação, né? Ali eu já queria dar aula, porque eu queria que tivesse aula de teatro na escola, e eu não lembro das minhas aulas de arte no ensino público, assim. Eu estudei sempre, toda a vida, no ensino público e eu não lembro. Então, ali eu comecei. Aí eu fui fazer licenciatura, fiz em artes visuais, para ampliar o campo do estudo, né, do estudo das artes. Dali eu comecei, continuei fazendo teatro, continuei estudando, e já na faculdade, eu tive a minha primeira turma de teatro, né? E a minha primeira turma, né? Eu fiquei lembrando aqui, qual foi o meu primeiro dia? Meu primeiro dia foi, acho que num programa que tinha nas escolas do estado, que se chama Escola da Família, eu comecei dando aula como voluntário, eu fiz um ano. E ali foi minha grande experiência, assim, né? Nossa, patinei pra caramba, foi bem difícil o processo, foi bem difícil, assim. Mas foi minha primeira turma.
Foi minha primeira turma, mas eu lembro vagamente do que rolou, assim. Eu meio que eu acho que eu reproduzia aquilo que eu aprendia nas aulas de teatro, assim. Eu não tinha uma coisa assim, vou pensar uma coisa aqui, não. Era meio que reprodução, né? Assim, tava aprendendo, tava num processo novo. E da faculdade, dali, a gente formou o Glacê, né? Que é o grupo de teatro. E dei oficinas culturais, né, em Guarulhos, em São Paulo. Trabalhei em algumas ONGs também, dando oficinas e tal, e tudo voltado para teatro e artes visuais. Daí para frente, em 2000 a minha primeira turma, né, de teatro foi em 2004, 2005. A minha o meu grande aprendizado foi a partir de 2009, quando eu entrei no Estado. Em 2010 eu exonerei o meu cargo de professor do Estado, porque eu assumi o meu cargo na Prefeitura de São Paulo, em 2010. E aí estou até hoje, né? 10 anos. Então foi o grande lugar assim das minhas experimentações de como educador. Muita coisa mudou assim do ponto de vista de como que eu penso arte, como que eu penso arte na escola. E estou na prefeitura desde 2010. E ali acho que foi o meu grande espaço assim onde eu senti uma certa evolução. Mas é muito importante lembrar, né, nessa primeira apresentação, lógico, a gente vai falar mais depois, que eu só fui começar a trabalhar em cinema em 2015 na escola, né? Eu comecei a trabalhar em 2015 porque eu queria abordar várias linguagens da arte, né? Queria trabalhar dança, queria trabalhar artes visuais, teatro, música e cinema. E aí eu fui fazer formações, fui estudar, porque, né? A minha formação básica era teatro e artes visuais. E aí, inclusive, fui fazer oficina com o Okuma e fiz umas outras oficinas no núcleo de educomunicação da Rede Municipal de São Paulo, que é muito bom também. Aí aprendi a editar vídeo, fui trabalhar com edição de vídeo para trailer das peças de teatro que eu participava. Enfim, fiz o projeto de cinema, um projeto de audiovisual que é o Geografias de Cena, que conta a história dos grupos de teatro de Guarulhos, né? Alguns grupos. E aí eu comecei a trabalhar com cinema na escola. Aí eu fiz um projeto de fotografia e vídeo, que no primeiro semestre seria fotografia e no segundo semestre seria vídeo. E aí surgiu o primeiro trabalho, né, na escola, e aí desde 2015 para cá a gente tem trabalhado cinema na escola, assim. E é muito importante dizer que isso só acontece porque na minha escola a gente tem liberdade de trabalhar, né? Inclusive de utilizar o espaço escolar, ter apoio da gestão, isso é muito importante. Eu acho muito massa quando você fala da gestão escolar, Pig, porque me parece que o grande problema da arte na educação hoje são as instituições e como elas se colocam, né? Porque a escola virou o centro de muita coisa, né? Muita coisa hoje está na escola, né? Então, assim, então o aluno tem que ficar na escola para ir para a rua, o aluno tem que ficar na escola por causa disso. Não parece que a escola virou tudo, menos um lugar de aprendizado, né? Virou um grande porão onde jogam as coisas. Então, muitas vezes, as estruturas administrativas escolares, elas reproduzem esse status quo, elas reproduzem as regras sociais e isso não é um campo fértil para a arte, né? Então, muitas vezes, o professor que é artista, às vezes é visto como aquele que, enfim, que está dando trabalho, né? Então, é muito massa quando você fala de uma escola que tem esse lugar, que tem uma visão de desconstrução, né? Não é necessariamente, não, vamos pegar o currículo do Estado, vamos pegar a apostila do Estado e vamos... Não, é olhar para o aluno, olhar para o indivíduo, olhar para aquele território, né? Cada escola, cada território é tão diferente, é um universo à parte, né? Então, é muito massa quando você fala que a sua escola tem... E você sempre comenta isso, né? E é muito bonito de ver os projetos, é muito bacana de observar, né? Essa já não é a primeira mostra que o Hipólito participa, né? Então, é muito bacana ver o trabalho dos meninos, como que ganha asas, né? Literalmente, pegando fios de vocês, né? É muito Sim. massa. Sim.
Da hora. Bom, Wesley Gabriel, WG, queria que você falasse um pouquinho também pra gente como que é a oficina que vocês ofereceram, contasse pra gente como é seu papel também como no projeto de comunicação e tudo mais. Conte, por favor. Beleza, boa tarde aí, galera. Agradecer pelo convite aí e agradecer, cumprimentar meus amigos também que estão aí na sala. Então, eu comecei no projeto aqui nos Pimentas, que se chama Projeto com Pimentas, né? Eu sou aluno da primeira turma aqui do projeto, se não me engano começou em 2014, 2013, e meu professor era o Gilberto Caetano, que também fez, né, a Escola Livre de Cinema de Santo André. E no projeto aqui a gente tinha um lance também que quando você passava, né, pelos cursos, que era o curso básico de comunicação, depois você ia para o intermediário, depois você ia para o avançado. E no avançado você começava a dar aula, né, no curso. Então eu passei por todos esses processos, né, e comecei a dar aula no projeto, né. E então esse foi o meu primeiro processo dando aulas de comunicação ou de cinema, né. Além disso, quando eu estudava também no cursinho comunitário Pimentas, aqui do lado de casa, no cursinho eles tinham também essa pegada de os alunos começarem a dar aula. Então, dentro do cursinho, eu assumia uma disciplina também para dar aula, né, de reforço. Então, esses foram os primeiros passos a começar a ensinar, né, começar a passar o conteúdo aprendido. Eu acho que o pessoal falou da primeira turma, assim, quando você começou a dar aula, né, e o Pig falou uma parada que comigo foi um pouco isso também, que era de reproduzir, né, o que você aprendeu, assim, não pensava muito numa metodologia, assim, de aula, mas de reproduzir aquilo que foi aprendido, né. E no Concon foi meio que isso, né, tipo, eu via o Giba dando aula, tipo, em várias turmas, né? Várias turmas, e aí eu era meio que um monitor, assim, né? Tipo, ele perguntava uma parada, e aí eu respondia lá, e eu ia pegando, tipo, as aulas dele, de tanto de assistir o que ele falava, assim, nas aulas, meio que, tipo, eu sabia de qual sorteado, assim, a aula dele. Então, muito da metodologia dele, de ser o professor, né? Meu primeiro professor de cinema, peguei um pouco disso para aprender a ensinar também. Legal falar também que o Okuma, né, ele foi meu professor também de cinema, né. Quando eu comecei a estudar cinema, eu participei de uma oficina no CEL, se não me engano, no CEL Pimentas, que era de documentário, se não me engano. E o Okuma foi esse professor, né? Então ele também faz parte da minha trajetória assim como cineasta e como educador, né? Aí nessa trajetória, né, no Concon, né? A gente, como começamos o Coletivo Quinoférico, a gente começou o Coletivo Quinoférico pensando em criar, né, um projeto de oficinas na Quebrada, aqui nos Pimentas. Então, o Coletivo Quinoférico, ele começou pensando em ensinar, né, em dar aulas, né. E aí, dentro do Concon, eu e o Nelson, né, a gente montou um workshop, se eu não me engano, que se chama O que é o Audiovisual, e foi a primeira oficina, assim, o primeiro workshop que a gente deu dentro do projeto, assim, nossa, assim, pensando em toda a grade, assim, como seria. E depois dessa caminhada a gente decidiu, né, não, precisamos fazer uma oficina, assim, de cinema aqui nos Pimentas, uma oficina
de um período um pouco maior, né, de 6 meses a 1 ano dentro do projeto. E isso sempre foi uma ideia nossa, assim, de começar, de ter uma oficina de cinema completa, assim, né, que não fosse só um workshop, mas que tivesse uma longa duração, assim. E no ano passado, a gente participou, né, entrou como membro coletivo em um projeto aqui no bairro dos Pimentas, que é o Giro Cultural Pimentas, que a sua priori a gente estava junto com o Projeto Concom, né, porque o Projeto Concom era um dos membros, né, um dos coletivos participantes, e no ano seguinte a gente entrou como quinoférico. E aí a nossa proposta como projeto, né, para o Giro Cultural foi essa oficina de cinema, né, que chama A Periferia Conta Suas Próprias Histórias. E aí a gente convidou, né, uma galera, uns professores, né, artistas, cineastas da cidade de Guarulhos para participar também dessa oficina, né, que foi muito massa porque a gente conheceu pessoas incríveis e a oficina deu super certo porque a galera fez 2 filmes fodas e elas continuaram fazendo cinema na cidade, né, e montaram outros coletivos, né, então, tipo, uma das ideias mesmo da oficina era que a galera continuasse produzindo na cidade e montasse outros coletivos para elas produzir cinema. Então deu super certo, assim, né? Isso é com o Quinoférico. E aí eu tenho minha trajetória como educador também, solo, assim, não sei se é essa palavra, mas que também envolve o Quinoférico, né? Porque a maioria das vezes que me chamam ou que me convidam para lecionar, para educar, para passar o meu conhecimento de alguma forma, é por via do quinoférico, né? Tipo, a galera conhece o trabalho do quinoférico que me convida. Então, tipo, há 2 anos atrás, eu dei aula também em escola pública, né, ensinando cinema, que é uma escola que é o Alaide aqui no meu pedaço aqui, que é no Marcos Freire, um pouquinho mais para baixo do Marcos Freire. E aí eu dei 2 anos lá cinema, né, que era um projeto do Estado também. Eu não vou me lembrar o nome, mas era projetos que era contraturno, e aí a diretora me convidou para fazer dar um curso de cinema lá pra galera, né? E eu já tinha dado uma oficina de cinema também numa outra escola aqui na rua da minha casa, né? Inclusive, assim, que a diretora também me conheceu pelo Projeto Concom, então ela me chamou, né? Na verdade, eu fui com o Projeto Concom ensinar dentro da escola comunicação, né? Não era cinema, mas era comunicação, mas sempre tinha um pouco, né, da linguagem cinematográfica, né? E essa professora dessa escola me indicou, né, para essa outra escola que eu fiquei 2 anos ensinando cinema lá. Então foi incrível, assim, porque eu tinha quase a mesma idade, né, dos alunos, assim. Eu tenho 24 anos na época, eu acho que eu tinha 21 ou 22 anos. E eles tinham 15, 16, né? Eu tinha aluno que tinha 8 não, 8 é muito pouco. Acho que tinha 12 para 13 anos, então tinha uma faixa etária variada, mas, foi muito legal, porque de uma certa forma eles me respeitavam, assim, na aula. Isso era o meu medo, era assim, pô, eu vou entrar na escola com 21 anos, eles têm 16, 17, 18, como eles vão me olhar, assim, né, ensinando eles. E foi muito louco, assim, até dentro, assim, de troca, de ideia, de conversa, eles nunca teve contato, assim, com a produção cinematográfica, né, sempre como espectador, né, sempre assistindo, mas não como produtor, produzindo filme. E aí, na escola a gente fez um filme, né, e eu escrevi o filme em Suzano, no Curta Suzano, e os alunos ganharam o melhor filme estudantil, né, os filmes deles, né, e foi muito louco, assim, porque isso foi no primeiro ano, né, tipo, o primeiro ano de projeto na escola, né,
E o primeiro filme deles, né, como grupo, e eles ganham. O primeiro filme eles ganham já um prêmio de melhor filme estudantil, então foi muito foda isso, né? E até hoje a gente tem amizade, né? Eu não tô mais na escola, mas até hoje a gente tem amizade, a gente conversa, quando tem produções eu chamo eles para participar, né, fazer figuração em filmes, e eles super curtem, então esse foi na escola. E também no Sesc, né? Eu também dou aula no Sesc, né? Com oficinas. Ano passado eu dei uma oficina no Sesc Guarulhos, no espaço Juventude, Arte e Território, aqui no Sesc Guarulhos, que foi massa também. Foi alunos entre 12 anos a 21 anos, e eles fizeram também vários filmes, assim. Inclusive, eu tinha que escrever o filme deles na mostra e não consegui escrever, porque foi uma loucura esse mês da mostra. Tava fazendo outros trabalhos pro Sesc e não consegui ter tempo de escrever. E eu fiquei Mas devendo. não se preocupa, amigo. Não, relaxa. A Mas gente os coloca. filmes deles estão Se tem aí. sessão incinerante aí, tem sessão incinerante, a gente coloca o filme. Imagina! Acho que é Beleza. fundamental que a gente coloque. No final da nossa conversa, o último tema será difusão, que eu acho que é um pouco pensar nesse lugar de como a gente vai se espalhando, né? Vai espalhando, enfim, tendo contato com o maior número de pessoas e fazendo os alunos percorrerem esse espaço, né? Então, a gente fala um pouco da difusão e, com toda certeza, amigo, o Cineclube, imagina, o que a gente mais quer é botar esse filme tudo para rodar. Então, pode ter certeza que pode não estar na mostra desse ano, mas tem ano que vem também. Esperamos que presencial, pelo amor do universo, né? Bom, queria falar com vocês, e é muito interessante, porque cada um aqui nessa mesa tem um público que trabalha, né? Então, tem um direcionamento da oficina, né? Muitas vezes acho que talvez o do Okuma e o do WG sejam mais próximos, porque são pessoas interessadas, né? Que vêm um pouco diferente do que acontece já comigo e com o Pig, né? Eu não acabei não me apresentando nesse contexto todo, mas eu também sou educadora e por isso estou nessa mesa aqui para a gente falar sobre isso. E eu dou aula no estado, ensino regular, a priori. Então, acho que o contexto que eu e o Pig estamos é um contexto muito mais de como tornar o espaço estudantil um lugar de pesquisa, enquanto que o dos meninos, do WG e do Okuma, acaba sendo mais de como se relacionar com esse público, né, que vem até a instituição, né, que vem em busca disso. Então, eu queria entender um pouquinho como que vocês trabalham sobre a expectativa desse imaginário, né? Porque quando alguém fala, é cinema, ou seja na sala de aula, gente, vamos fazer cinema, gente, vamos trabalhar a câmera, ou quando alguém vira para você e fala, eu quero ser cineasta. Como lida? Porque a gente é bombardeado por um imaginário de celebridade, um status, uma ideia de que o audiovisual, enfim, e tem esse tanto de como sair do que é o senso comum da linguagem, né? Como usar a linguagem para ser uma forma de pesquisa de expressão e não corresponder necessariamente a isso que já se é vendido, né? Que a gente vê como cinema. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Então, o Kuma tá quietinho. Vamos começar pelo Kuma? Bom, Pamela, eu acho que essa provocação sua eu diria que é o ponto-chave para a gente discutir o que é fazer cinema hoje no século XXI, assim, né? Porque acho que o grande problema, assim, é que a gente percorreu, né, durante a história do cinema é exatamente isso, né? Era um cinema branco, burguês, né? De elite, que tentava buscar algum tipo de legitimação a partir de uma reprodução do cinema produzido, seja nos Estados Unidos ou seja na Europa, né? Então, assim, a gente sempre ficou dentro dessa perspectiva de um cinema, né, como hoje costuma se chamar de cinema colonizado, né? Isso foi um grande problema, assim, para o próprio cinema brasileiro, enquanto identidade, né, cultural, como identidade de estética, né, que de alguma maneira ali o Glauber Rocha questionou isso ali no Cinema Novo, né, os Marginais questionaram isso lá nos anos 70 depois de novo, mas não repercutiu, né, talvez assim num certo
espaço acadêmico, sim, tal. Mas isso não se repercutiu assim, né? E aí tem toda aquela estigmação, né, de que cinema brasileiro é ruim e tal, não sei o que lá. E com a retomada nos anos 90, né, do cinema brasileiro, né, pós-era Collor, aí acontece uma coisa que acaba de jogar a pá de cal, né, pegando um pouco o gancho aí do Glacé, jogar uma pá de cal aí no cinema brasileiro, que é a lei do audiovisual e a lei Rouanet, né, que é depender de financiamento para produzir filmes, você precisa que as empresas se interessem em financiar o seu filme, né. E aí as empresas elas vão estar interessadas no marketing cultural. E aí você vai fazer filmes a partir dos interesses das empresas. Então, se você quiser fazer uma coisa mais experimental, mais inventiva, mais uma tentativa de busca de linguagem ou de identidade a partir da produção cinematográfica, isso não vai ser possível porque você precisa prestar contas para quem está te dando dinheiro. E aí o cinema brasileiro vai ficar naquela caretice ali entre o cinema europeu pop e o cinema independente americano, assim. E aí que tá o problema, né? Aí quando vem com o advento da revolução digital, né? Há uma democratização das linguagens, e aí a gente é formado, né? Inclusive é importante dizer que a gente só existe hoje porque existe o digital. Se ainda existir, a gente fosse na película, a gente provavelmente não poderia fazer cinema, porque é super caro e tal. E com o advento do digital, esse cinema independente de guerrilha, ele pode ser possibilitado, assim, né? Só que a gente estava enxafurdado, né, afundado nessa lógica do cinema da Lei Rouanet, com pitadas aí de cinema americano, assim, né? E essa tentativa, esse discurso falacioso de que o Brasil era uma indústria do cinema, né? Essa indústria do cinema brasileiro aí, financiada pelas leis de incentivo. E aí, então, assim, para você ser um cineasta, você tem que fazer esse tipo de cinema, né? Não poderia fazer outro, porque precisa de grana, assim, né? Com o advento do digital, é possível, então, pensar outros cinemas. Só que a gente estava tão afundado nesse discurso que foi difícil entender que o cinema poderia ser feito de outras maneiras, né? E nas escolas de cinema, a gente já estava preso nesses moldes aí, né? Colonizados, digamos assim. E aí, então, como é que a gente... Então, acho que antes da gente falar assim, como é que a gente vai falar com o nosso aluno que cinema o que é fazer cinema, o que é pensar o cinema como expressão dos seus anseios em relação ao mundo, como é que é discutir a sociedade a partir da arte, né? Como é que você cria esses mecanismos de reflexão e de construção de uma sociedade melhor a partir do cinema e da arte ou da cultura, se a gente mesmo tem o pensamento colonizado, assim, né? Se a gente mesmo pensa o cinema a partir da ótica do diretor, sim. Genial, que ele que manda, todo mundo obedece o diretor, né? Essa lógica da linha de produção, né? Vem o roteirista, aí ele coloca na esteira, aí o roteiro vem girando na esteirinha pro diretor, o diretor pega, põe na esteirinha, passa pro fotógrafo, depois até chegar no público. Eu acho que a última década foi uma década muito, muito importante, assim, para a gente começar a entender essas coisas, assim, né? Então, eu sinto que a gente não sabia ensinar, porque a gente ainda estava num pensamento absolutamente colonizado sobre cinema. Agora, com o surgimento, né, a insurgência dos movimentos negros, feministas, LGBTQI, agora com os indígenas, eu acho que o próprio cinema ele começou a se repensar, e o próprio cinema de periferia começou a se ligar e falar, peraí, pô, então a gente não precisa ficar reproduzindo isso, né? A gente pode fazer outras coisas, tal. Aí o que eu percebo, assim, dentro de uma certa história do cinema, né, uma história tradicional do cinema, assim, a partir das hegemonias,
é que a molecada, ela tá ensinando a gente, assim, na verdade. A gente tá... Mas o que a gente pensar, como a gente dá aula pros caras, eu sinto que hoje a gente tá numa coisa assim, de como é que a gente pode aprender com essa molecada, assim, né? Porque eles já nascem desde, pô, essa molecada que nasceu em 2010, ela já nasceu com o feminismo batendo na porta, tá ligado? Essas meninas aí de 12 anos, elas já discutem machismo, tá ligado? Assim, né? Mano, essa molecada da preta, assim, da quebrada, ela já tem o black, tá ligado? Né? Não precisa mais ficar escondendo o seu black. Então, assim, quando essas pessoas vão fazer cinema, o cinema delas já é absolutamente decolonial, tá ligado? Assim, e o YouTube tá aí para ensinar as pessoas como editar filme, tá ligado? Como filma com o celular. E eu acho que o que a gente tá num processo muito agora de repensar o cinema. E quem tá repensando não são os professores, são os alunos. É isso. Eu acho muito. Isso que você fala faz muito sentido, e faz sentido num grau assim, porque me parece que o cinema é uma linguagem muito técnica. Ela inicia, por questões mesmo, né, da necessidade dos aparelhos tecnológicos, ele se impõe como uma questão muito técnica, né? Então, diferente de fazer teatro também é técnico, né? Porque a gente entende que técnica é uma organização enfim, é uma organização, uma sistematização de uma prática, né? Mas parece que o cinema ele fica nessa técnica muito relacionada com equipamentos e tudo mais. E por isso seja tão difícil de distanciar, né? De você entender que a técnica é essa sistematização e não necessariamente uma reprodução, né? Porque não tem problema nenhum em ser técnico. O problema é quando ele é uma reprodução puramente reprodução, né? Uma reprodução sem qualquer outro sentido. E isso, eu acho que, para mim, e acho que enquanto educadora, quando alguém vira e fala, eu quero aprender a desenhar, na escola pública tem muito disso. Mas a gente não tá numa aula de artes? Por que a gente não tá desenhando? Aí, vamos lá, falar de que arte é muito mais do que uma linguagem artística, né? E aí eles sempre ligam isso à técnica. Não, pode, por favor. Não, eu ia falar exatamente isso, né? Que aí sim, eu diria que o papel do professor é mediar isso. Como é que você faz essa potência discursiva sobre a vida, né? Que explode dentro implode, né? Essas pessoas. Como é que você canaliza tudo isso, né? Toda essa energia a partir de uma técnica, né? Que é diferente, né, de você fazer uma obra para ganhar likes ou prêmios ou dinheiro, assim. O seu papel, então, é mediar, assim, não ensinar. Então, é que tá, né, acho que o nosso papel é mediar a pessoa a conseguir se expressar a partir disso, a partir de alguns recursos que são técnicos, assim. Mas ensinar a arte, cara, acho que não dá, não. É muito complexo, né, falar do ensino e do aprender ao ensinar, né? É muito. A gente chama de generoso, mas na verdade nada mais é do que o processo legítimo, né? De você se colocar a aprender com alguém ensinando também, né? Então, esse espaço de fluidez entre ir e vir, que muitas vezes me parece que as gerações antigas, né, os mais velhos, os professores mais velhos têm uma dificuldade de entender isso. Falo dos professores mais velhos não mas porque de fato havia esse pensamento na educação, né, de que quem sabe é detentor de todo um saber e o outro é uma folha em branco, né? Então esse pensamento era muito reproduzido. E hoje em dia a gente já tem uma outra perspectiva. Hoje em dia não, né? Já faz mais um bom tempo, mas hoje em dia voltou-se a olhar com bons olhos para esse discurso que há tempos já é falado. Pig, queria que você falasse um pouco para a gente falar um pouco da escola formal, do ensino regular. Como que é essa expectativa quando você chega na sala de aula e fala, hoje vamos trabalhar um processo criativo cinema? O que acontece naqueles olhinhos quando eles ouvem essas palavras? Assim, sempre a primeira vez quando eles falam, quando eu falo, né,
Eles adoram a ideia, né, de fazer cinema e tal. Mas eu acho que é importante frisar, assim, principalmente que nem a gente está na escola pública, tem um negócio que é assim, importante lembrar que a aula de arte ela passou a ser lei em 1996, então assim, ó, é algo muito jovem. Então a gente tem vários probleminhas aí, né? E isso é importante, né? Lembrar por conta das linguagens mesmo, né? Porque assim, antes, né, a linguagem, por exemplo, a linguagem do cinema na escola é uma linguagem que eu uso como meio, né? Mas antes disso tem o direito à arte dos estudantes. E aí é um ponto que pega bastante, assim. Porque de algum modo a gente tem que dar conta de teatro, música, dança, artes visuais e as linguagens integradas, né? Que aí entra o cinema, né? Principalmente eu participei da construção do currículo da EJA, da Prefeitura de São Paulo, e ali a gente conseguiu colocar mais uma linguagem que são essas linguagens integradas, né? No currículo do Fundamental 1 não entrou. Ela entra como que você pode trabalhar, né, conectando as linguagens, mas de um modo assim, ela não entrou no currículo, né? Mas de qualquer modo eu tento trabalhar isso na escola. E eu custei muito para sacar isso, né? Assim, depois de muito tempo que a gente vai sacar, né? Que a técnica ela serve para a gente resolver nossas questões poéticas e criativas, né? A técnica serve para isso. E aí a partir daí, assim, eu comecei a ficar mais leve trabalhar cinema na escola, né? E ficar atento também, tipo, ligar as antenas para o que os estudantes trazem para a gente, né? Porque, assim, eu lembro do primeiro filme que eu fiz na escola, com os alunos, a gente usou uma câmera legalzinha, tal, um tripé, né? Isso é muito legal. Mas depois de um tempo, eu saquei uma coisa que é isso que o Okuma falou, assim, porque existe um próprio jeito de fazer as coisas que é do estudante da periferia, né? Que é o jeito de fazer assim. Não é à toa que a gente tem a linguagem da música, o funk está aí, né? E ele brota, porque a criatividade vem dessa necessidade. E eu lembro que, assim, até hoje, assim, uma aluna do 4º ano, ela me falou sobre um programa de edição de vídeo. Foi a partir daí que eu comecei a fazer filme com os alunos com o celular. Até porque o nosso tempo é muito curto, né? A gente tem poucas aulas. Então, como fazer um... então, eu fui o contrário. Eu comecei com um material super, né, pensando assim, uma câmera legal que a escola tem, né? A escola tem uma câmera legal, tem um tripé, e a gente conseguiu fazer isso de um modo legal. Mas aí parece que eu fui indo ao contrário. Eu fui nesse processo meio de decolonial, sabe? Assim, de pegar assim, não, vamos fazer um filme com celular. Tem o celular aqui, fácil, e dá para editar. Tanto que o filme que está na mostra, ele foi totalmente feito por celular, né? E o filme do ano passado também. Então, assim, esse é um caminho. E mais agora ainda, por exemplo, nesse momento de pandemia, que tudo é pela internet. Então, a fotografia vem muito com eles, né? Então, eu custei muito para entender, porque assim, antes eu começava com a coisa do aluno assim, ó, agora a gente vai trabalhar planos. E aí, assim, o que eu falar planos para os alunos? E aí eu comecei os alunos vão trazendo as ideias, né? Por exemplo, tem uma coisa que eu acho incrível, assim, que ele falou assim, professor, e se uma formiga fosse fotografar? Ah, eu tô falando, né? Eu pego, aí eu só posso falar assim, ó, você vai pegar, você vai fotografar, vamos, ao invés de trabalhar planos, vamos pensar assim, o ponto de vista da formiga. Sim. Aí os alunos exploram muita coisa. Então, assim, o cinema na escola, como linguagem, eu uso como meio da gente dar acesso, né, do direito às artes, né? E isso é uma questão decolonial dentro da escola também. A gente precisa superar
as aulas de português, a gente precisa superar as aulas de matemática e falar assim, ó, isso daqui é um nível de conhecimento simbólico, expressivo, que ele é tão importante quanto as outras disciplinas, né? Então, eu acho que quando eu comecei a dar aula de arte, eu tinha um ponto de vista de trabalhar arte na escola, mas agora, assim, é urgente trabalhar a arte e se posicionar e ir para cima da ocupação do espaço, da ocupação do tempo, da briga, né, por mais aulas de arte. Por exemplo, 2016, antes do golpe, a Dilma sancionou o direito às 4 linguagens. Então a gente tinha que ter pelo menos mais 4 linguagens, mais 4 aulas, mais 2 aulas de arte, né, no Fundamental 2. Uhum. Mas o filme que eu fiz com os alunos para essa mostra foram com os alunos do primeiro ano, os pequenininhos, e uma aula de arte só por semana. Então, assim, é um trampo. Então, assim, como é que eu faço? Como é que eu ia fazer? Eu não ia conseguir fazer um filme com uma câmera. Até conseguiria fazer com uma câmera, mas, assim, eu penso no tempo, e o tempo dos alunos é um negócio que eu estou aprendendo, assim, a lidar, sabe? De falar assim, puta, eu tenho muito que escutar eles. Porque eles têm muita coisa para renovar, sabe? E o que o Okuma falou, eu super concordo. É uma geração muito diferente da minha. Né? Se eu for falar da última geração, já. Mas assim, é uma geração que você tem um Grêmio estudantil, né? Que luta por questões de direitos humanos. Meu, eu quando frequentava a escola não tinha, assim, tinha um Grêmio, mas assim, era só para jogar bola. Então, isso mudou muito e isso gera um esperançar, assim mesmo, porque é uma geração muito diferente. Então, o cinema com eles, assim, e é uma geração que está no TikTok, entendeu? E aí, na aula de arte, eu posso usar o TikTok para subverter o próprio TikTok, né? O TikTok, o Instagram. Então, assim, como é que a gente pode pensar um filme, né? A partir dos vídeos do TikTok. Como é que eu posso pensar um filme de, sei lá, de 30 segundos, sabe? Então, é meio isso, assim, eu uso muito, eu uso o cinema para trabalhar o que eles têm que aprender. Por exemplo, primeiro ano, eles tinham que trabalhar linha, ponto e movimento. E aí eu juntei tudo isso para trabalhar o cinema, sabe assim? Mas na verdade o foco deles era trabalhar linha, ponto e movimento. E as tecnologias estão aí para isso, né? Então, com eles, eu acho que o lance de trabalhar cinema, assim, dá aquele brilho nos olhos, mas eles já estão ligados aí nas ferramentas que tem, que eu, por exemplo, não manjo, não tenho nem TikTok ainda, né? Monte a... não tenho TikTok ainda. Mas, assim, como é que a gente pode subverter e trabalhar o cinema a partir do que os alunos trazem? Então, assim, eu já nem falo mais que eu vou trabalhar planos com eles. Eu falo assim, não, a gente tem o ponto de vista do gigante, tem o ponto de vista da formiga, sabe, assim, porque, assim, que são as ideias que eles vão trazendo, né? Então, como é que eu falo? Eu acho que o uso do celular, por exemplo, é uma coisa espetacular para se trabalhar na sala de aula, né? Viajei um pouco, sim, mas eu acho que é isso. Não, viaja nada. É genial trocar essas formas. E eu acho que a escola pública é o lugar, se a arte estivesse, se os artistas estivessem mais presentes na escola pública, a sociedade seria outra. Acho que essa é uma treta que eu tenho, assim, que, enfim, é uma conversa que é para uma outra mesa. Mas sim, essa coisa de olhar e falar, vamos fazer uma ação ali na escola para colocar no, sabe? Parece que a gente faz uma apresentação para a escola. Não é uma apresentação. A escola é o maior lugar de subversão da sociedade. Sim, se você não estiver presente lá... Não, e é muito louco, e entra, assim, na minha próxima pergunta... Não, você ia falar, né? Então, e é muito claro, né? Quando você vê que tem um artista na escola, o quão revolucionário fica, né? Se a gente pegasse você, o Pig, o Ale Vilas Boas, a
Roberta, sabe? Mano, onde tem artista, mano, é outra escola. E é muito fundamental, assim, é muito fundamental que a gente se ocupe desses espaços, como vocês falaram, assim. Queria que o WG falasse um pouco como essa experiência também, dessa expectativa, quando os alunos chegam na busca da oficina, né? Então, dessa busca dos alunos depende muito, né, tipo, da faixa etária, assim, né, para quem que tá sendo, né, a oficina ou a aula, né, se é para turma mais jovem, né, quando eu dou aula, eu sempre penso em algo, né, que seja mais lúdico, que foi um pouco que eu aprendi também, né, então eu começo no comecinho do cinema, né, falando sobre Lumière e Méliès, né, e falo do que o Méliès fazia, né, que é fazer mágica, assim, e já brincando com a edição. Então, quando é uma galera mais nova, falar de Méliès e falar de edição, assim, como dá para você fazer coisas aparecerem, coisas sumirem, assim, é incrível, porque é o início do cinema e para galera mais nova, assim, de 12, né, 12 anos, 13 anos, 10 anos, assim, é incrível, porque eles conseguem brincar, né, e usar o audiovisual, usar o cinema para brincar. Então é um outro tipo de conversa com eles, né? Eles começando a entender como que funciona a imagem, como se começou a imagem, mas o começo é se divertir, né? É usar o cinema para se divertir, de uma certa forma, né? Com a galera que tem seus 16, 17 anos, pensando na escola, mesmo assim, quando você começa no ensino médio, eu acho que o meu papo com eles é outro, né? Nas minhas aulas, né, tanto em oficina ou em escola, eu sempre tento falar com eles sobre território, assim, muito. Como produzir cinema, como pensar o seu território, como pensar o seu cinema dentro da perspectiva de onde você mora, assim, saca? Então, na escola que eu dava aula, assim, a parada, uma que eu fazia com eles era sair no bairro e tentar observar, né, em qual lugar do bairro dava para fazer um filme, saca? Era muito isso, e discutir o que eles iam na escola. O filme que a gente ganhou o prêmio lá no Alaide, a temática era muito eles pensarem o que eles dentro da escola, o que eles mais tinham medo, assim, ó, saca? Tipo, qual que era o medo maior na escola? E muitos deles tentaram, tipo, ficaram discutindo, né, o que era, o que eles mais temiam, o que o outro sofria, né? E a gente fez um filme sobre uma menina que não conseguia falar em público, assim, para apresentar um trabalho. Sim. E foi muito louco, assim, e aí eles pensaram formas, né, dentro do cinema de como quebrar esse conflito, né, que o personagem principal tinha, assim. Foi muito legal, foi muito da hora, assim, essa discussão. Então, quando eles vêm perguntar para mim o que eles esperam da oficina, assim, depende muito, né, da sua faixa etária, assim, né, para quem que eu vou falar sobre cinema, para quem que eu vou ensinar, porque eu acho que cada um tem uma forma, né, de você chegar e conseguir passar uma visão do que é o cinema, assim, tem a sua trajetória, que foi um pouco da minha também, né, eu comecei entendendo o Méliès e como brincar em fazer mágica, para depois eu conseguir discutir problemas sociais dentro da minha quebrada, ou de coisas que eu vivo, ou de amigos meus que vivem, né? Então, é um pouco dessa trajetória. Então, depende muito, né? Para quem eu estou ensinando, para quem eu estou falando, para quem eu estou discutindo cinema. Eu não sei se foi essa a sua pergunta, mas eu entendi como isso, pô. Tá ótimo, sim. Eu acho muito massa
pensar nessas múltiplas abordagens, né, WG? E foi muito bacana ver a oficina do Quinoférico, assim, foi muito, muito... E como você falou na sua apresentação, né? Ver a oficina e depois ver que essa oficina cresceu e como a gente tem hoje, como a gente hoje tem contato com artistas e pessoas muito geniais e que estavam lá e que só estavam, tipo, querendo fazer, e aí parece que esses espaços vão concatenando, né? Vão juntando pessoas interessadas numa mesma pesquisa. Eu sempre lembro todo mundo acho que sempre lembra da oficina de cinema de Guarulhos, né, da prefeitura, que durou 6 meses, e esses 6 meses foram uma faísca dentro de um cenário que já estava muito fértil para que acontecesse, né? Então foi muito incrível, assim. A gente tem muitos coletivos que vieram a partir dessa fagulha. Então a gente aí entra numa coisa que eu queria muito perguntar para vocês da relação entre provocar e da relação entre observar, né? Então, muito do lugar do educador é essa de você observa uma coisa, observa de longe, porque também existe o tempo da fermentação do aluno, sabe? De você não ficar o tempo todo provocando o aluno, parece que você está pilhando um processo, né? Essa distância do processo. E como isso também é próximo no processo criativo do diretor. Acho que vocês três são diretores, né? Meu papel, eu trabalho como atriz, mas vocês têm essa proximidade do papel do orientador, do professor e do diretor também de criação, né? Então, queria que para a gente fechar essa primeira parte, falar um pouco dos filmes, visto que já temos o avançado da hora, queria que a gente fechasse esse momento falando um pouco sobre quais são as proximidades do papel artístico e do papel como professor, né? Dentro desse processo. Vamos começar com o WG para inverter a ordem. Eu o meu processo, né, de fazer filme, assim, dirigir filme, é um processo muito coletivo, né, para mim o cinema é isso, né, tem a sua singularidade, né, a sua individualidade também, mas no meu caso é muito coletivo, assim, eu quando penso um filme, a primeira coisa que eu faço é mandar para vários amigos para eles discutirem esse filme, né. E meu processo como diretor é um pouco disso também. Eu acho que eu nunca dirigi um filme sozinho, mesmo eu assinando, assim, eu pensando, muitos meus amigos estão presentes, assim, para falar, sabe, para tomar decisões. Esse é meu processo, assim, né, e ver muitos filmes também para tentar trazer para pensar a minha obra e ver aonde que isso pode chegar, né? E sempre tentando relacionar o espaço da onde eu estou inserido nesse filme, né? Porque meus filmes sempre vai numa linha assim de pensar também. Eu pelo menos eu gosto de pensar nisso, né? Não sei como que é o Kuma, como que é o Pig e outros diretores, mas eu sempre gosto de pensar quem vai assistir meu filme ou como que meu filme vai se comunicar com o que ele vai se comunicar. Então eu penso muito nisso para conseguir produzir meus filmes. Nas oficinas, eu acho que é um pouco disso também. Eu sempre tento, quando eu dou aula, eu sempre tento passar um pouco da minha visão do que eu entendo como cinema, né, e de como se fazer cinema para os alunos. Então, a oficina aqui dos Pimentas, que foi o ano passado, a sua principal como que é o nome da palavra? Eles tinham que cumprir esqueci a palavra, mas eles tinham que fazer um filme aqui nos Pimentas, sabe? E pensar os Pimentas como o plano de fundo das suas histórias. Então, quando eu falo com os meus alunos, como eu já disse, né, para fazer um filme, como eles tentam fazer o filme é meio que trazer as suas angústias ou as narrativas que eles veem na quebrada, na periferia ou onde eles estão para conseguir reproduzir a sua obra, assim. Eu acredito muito nisso para se fazer cinema, assim, saca? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de alguma coisa.
Então eu acho que é isso, eu aprendi isso muito com o Kuma também, né? Tipo, quando a gente começou o Quinoférico, né? O Kuma foi um dos nossos professores, assim, e discutiu o bairro, assim. Eu, como diretor, eu comecei como fazendo cinema de 1 minuto e cinema mudo, né? Sem fala, Sim. né? O mudo não é totalmente mudo, né? Quando a gente fala mudo é porque é uma convenção, né? A gente fala de cinema mudo, mas cinema não é totalmente mudo, né? Tem a trilha sonora, né? Por trás, então, mas era cinema de 1 minuto sem fala. E isso foi muito louco, porque a gente aprende a fazer cinema com imagem, apenas com imagem. Então, o que essa imagem fala, né? Sem precisar ter um diálogo explicando o que é o filme, né? Para depois disso fazer um filme com diálogo, que eu acho extremamente complicado, fazer filme com fala. Porque é E é uma coisa difícil que você... escrever. Pode falar, vai lá. Não, é que eu ia comentar, porque você, na sua trajetória, você participou do cursinho, de projetos de comunicação sociais, né? E é muito legal perceber quando você fala disso na sua trajetória como artista do Quinoférico. Então, você fala, o meu roteiro, a primeira coisa que eu faço quando eu faço o roteiro é compartilhar com os colegas. Então, assim, é uma característica muito massa, assim, e muito interessante do seu trabalho, assim. Eu pude acompanhar um pouco do seu trampo no Fusca Azul, então assim, é muito legal observar essas proximidades de ambos os lugares, né? Tanto como Exato. formador e como diretor, né? Muito massa. Então, exatamente, como eu tava falando, assim, né, tipo, quando eu comecei, eu sou muito jovem no cinema, né, os meninos eu faço cinema o quê? Acho que 7 anos, 8 anos, então ainda tô aprendendo, né, a fazer e ainda tô estudando, eu não sou formado em cinema, assim, em faculdade, né, eu estudei em escolas livres, né, técnicas de cinema aqui, fui aluno da escola de cinema que teve em Guarulhos, né, que foi só uma bendita escola de cinema, não teve mais, mas a gente está lutando para ter escolas de cinema na cidade. Sim. Mas a minha pegada é isso, tipo, eu entender o cinema que eu vou fazer, ainda estou tentando entender o cinema que eu quero fazer, assim, eu estou descobrindo. Mas é isso, tipo, no caso do Fusca, né, que foi o último filme que eu fiz, foi muito coletivo, sabe? Tipo, o meu assistente de direção, que foi o Nelson, o Foca, que foi ator, né? Você que preparou, também ajudou na preparação. Foi muito junto, assim, sabe? Tipo, eles me ajudavam a tomar minhas decisões, né? Às vezes eu não concordava, né? Algumas coisas eu falo assim, não, eu acho que é desse jeito, vamos seguir dessa forma, né? Mas é muito coletivo, assim, meu jeito de fazer cinema, assim. Tem uma coisa que eu quero falar que é importante, mas eu dei uma esquecida aqui agora. Que você me perguntou também. Nossa, fugi, esqueci. Foi mal. Mas também, imagina, isso volta. A gente ainda tem mais um tempinho de conversa. Se voltar, mesmo que a gente não esteja falando disso, acho que super vale a gente falar. Esse espaço pra gente, né, de troca. Voltando aqui, Pig Natari. Como para você esse lugar do diretor e do professor? Quais são os pontos de contato entre essas práticas que você observa no seu processo criativo? Eu acho que são todos os pontos, né? Eu acho que tudo parte da mesma raiz, assim. Não tem como dissociar uma coisa da outra, porque assim, ao mesmo tempo que eu tô trabalhando como educador ou criador, né? Como educador eu tenho a função de garantir que os estudantes tenham o mínimo acesso, né, à arte, né? Ou pelo menos tudo aquilo que eu já tive, né? Assim, acho que isso é o mínimo que eu posso fazer como professor.
E como artista, né, como criador, diretor, assim, é muito parecido, porque eu acho que a gente vem muito dessa formação coletiva, né, de poder trocar ideia, de poder fazer junto, e também não se preocupar muito com linguagem, né? Quando eu falo isso, por exemplo, eu posso até destacar a trajetória do Glacê, né? A gente começa fazendo teatro, e aí a nossa última peça tem vídeo, tem teatro e vídeo junto. E o nosso novo trabalho que a gente está criando agora, a gente não tem a menor ideia, né? Lógico que assim a base é o teatro, mas vai ter vídeo, vai ter, sei lá, eu quero instalação, quero fazer uma instalação que conta uma parte dessa história, uma instalação sonora, vai ter uma história em quadrinhos, vai ter um jogo de um videogame, sabe? Então, assim, eu acho que não tem uma caixinha, assim, e isso é uma coisa que eu acho que meio que sai tudo da mesma raiz, assim, né? Tudo pertence a essa mesma raiz, né? Que é a criação. Eu sempre lembro da fala de um amigo de Angola que ele fala: esse negócio de separar a linguagem em caixinhas, isso é uma prática de vocês do Ocidente, né? Eurocêntrica, basicamente. Então, isso também é uma forma da gente não, assim, não se preocupar muito com a linguagem. A linguagem é uma ferramenta, né? E nesse caso do cinema e do teatro, assim, está muito próximo, porque assim, eu comecei a trabalhar. Você vê que é parte da mesma raiz, por quê, né? Eu fui estudar cinema, aí depois eu fiz um filme, participei de um filme como ator, né? E aí, assim, é meio que intuitivo, as coisas elas vão se conectando. Né, pô, eu lembro do Voo da Borboleta, do Isto Não É o Cachimbo, assim, eu sempre fui muito curioso, assim, de acompanhar, ver como é que é o processo, né, e a direção, e ver, assim, onde que está a câmera. Então, e isso automaticamente já está ligado, isso de algum modo eu já levo para a escola, né, e também um jeito assim, mais simples de fazer as coisas, né? Isso é a escola que me auxiliou. Isso é a escola que me auxiliou. Eu falei assim, caramba, olha que ideia genial, assim. E isso, a escola é o tempo todo ensinando, porque é o lance da criança, né? Eu, enquanto professor, eu tento me conectar com a minha criança quando eu estou dentro da escola, sabe? Porque, assim, coisas que eu não tive enquanto estudante, e que, sei lá, algum professor poderia ter aproveitado, sabe? E falo isso assim sem ressentimento, assim, porque existe uma construção, né? É isso. A aula de arte é a partir de 1996. Antes disso, você tinha alguns grandes professores, né? Mas isso não estava no campo do direito, do acesso, né? E todo mundo que está aqui de algum modo teve acesso, teve acesso à arte ou algumas linguagens da arte, né? Então, meio que está tudo junto, assim, eu não consigo dissociar. É lógico, existem funções diferentes, né? Mas enquanto professor, enquanto diretor, a minha cabeça ela não para, né? Assim, e tá tudo misturado. Aí você tá lendo um livro, aí agora tá, vou ser pai. Aí tô lendo um livro sobre criança e neurociência. As coisas elas estão todas conectadas. Eu tô lendo um livro sobre criança até 3 anos, a cabeça, o cérebro da criança, como ela funciona, mas ao mesmo tempo eu já estou pensando em uma aula, eu já estou pensando na questão da memória, do espetáculo novo que a gente está montando, sabe? Assim, é tudo meio junto, assim, e a única coisa, a única regra que eu tenho, de algum modo, eu tenho que anotar essas coisas, porque isso tudo se perde, né? Conforme vai avançando a idade, isso vai se perdendo. Então, eu acho que está tudo conectado. Assim, o meu trabalho de diretor está conectado com o meu trabalho de professor, e um auxilia o outro, né? Eu não consigo nem dissociar isso, assim. Para mim tá tudo junto.
E isso também é um problema na arte, né? Porque a arte tem esse lugar do artista que está lá na Torre de Marfim pensando o que ele vai falar do próprio umbigo. Não, cara, tá tudo conectado, né? E a gente vê essa quantidade de trabalhos maravilhosos que tem, por exemplo, na mostra, surge do quê? Do direito, do acesso que as pessoas precisam ter à arte. Eu acho que é basicamente isso. Mas eu penso como se fosse uma raiz, assim, sabe? Que tá tudo junto. Nossa, Pig, e eu lembro uma vez que você trouxe essa imagem da árvore. Ela é muito recorrente no seu trabalho. Acho que foi, sei lá, em 2007 que você trouxe essa imagem para falar sobre teatro físico no nosso processo do Canção para o Sol Voltar, acredito Sim, eu, do Castelo equilíbrio, Hansen. sim. Isso Sobre o e é equilíbrio. sim, sim, e é muito legal ver isso, né? Da poética de cada artista e de como isso reverbera em vários prismas, né? Tipo, isso é genial, acho muito massa. Muito bonito poder reconhecer essa trajetória, né? Sua como educadora e artista e pai agora, né? Muito bom. Tá tudo conectado. Tudo E aí a conectado, gente está sim, faz muito sentido. estudando um texto de um filho que vai reencontrar o pai, sabe? E eu tô no processo de ser pai agora. Uau. Então, mano, tá tudo Que conectado. Eu sincronicidade, acredito né, muito Sr. Pignatari? total, assim. Então eu não consigo dissociar mesmo esse trabalho de artista, tipo, e educador. Eu acho que tá tudo num emaranhado. Genial. Okuma, e para ti, como é essa relação entre artista e orientador, professor? Então, na real, assim, é tudo que o WG e o Pig falaram, assim, né? Eu assino embaixo. Os dois discursos é os que eu aplico, assim, né? De pensar o processo de criação como um processo coletivo e de pensar esse processo coletivo a partir de referências, de conexões que extrapolam o próprio cinema, assim, né? Eu acho que é isso, assim. Agora, pensando essa conexão dentro do processo pedagógico com o processo criativo autoral, acho que eu vou explicar mais ou menos como é que eu faço na aula, né, e como isso se reverbera nos filmes, né. Geralmente, né, nas oficinas que eu dou, tem um primeiro momento onde que eu tento passar, assim, o mínimo que você precisa saber sobre cinema é isso, sabe? E aí, depois disso, a gente começa a pensar um projeto nosso. E aí, eu parto de 3 perguntas, né? Quem somos nós? Aonde nós estamos? E que tempos são esses? A partir dessas respostas, a gente vai pensar que personagem é esse e o que vai acontecer na história, sabendo que esse lugar é sempre esse. Muito para forçar uma ideia de lugar de fala, né? Pra gente se colocar no lugar desses personagens, para esses personagens terem a nossa voz, né? E não a voz de outros, né? Ou vozes que a gente acha que são as mais legais, né? E aí, a partir disso, tem uma reflexão que é social, né? Social e política, simultaneamente, né? Intrínseco ao pensamento artístico. E aí é isso, assim, aí cada um vai falando, aí fala assim, então, beleza, a gente começa daqui. O que a gente fala, por que é isso? E aí é sempre essa pergunta. É quase uma coisa grega, sabe? Platônica, sabe? Tipo, vai fazer isso. Por que você vai fazer? Por que vai fazer isso? E aí, conforme os argumentos vão se consolidando, se formando, fala assim, ó, sim, isso aqui faz sentido. Põe aqui do lado. Aí tal coisa, isso aqui não faz sentido, põe do outro lado. Aí pega todas as coisas que fazem sentido, aí o que eu vou tentando fazer é fazer uma costura, né? Uma amarração para que isso dê liga, né? E aí eu vou montando esse mosaico, e aí esse mosaico a gente tenta dar uma forma, uma uniformidade, né? Que é dentro da narrativa, assim, né? Onde o processo final a gente não saiba onde começa um e onde que termina o outro, né? Isso nas oficinas, né? E no processo de cinema é a mesma coisa, né? Assim, eu tenho uma premissa, né? Que é o roteiro, e aí eu falo assim, isso aqui é a ideia original.
que vocês acham que vocês podem contribuir, assim, de alteração, de suplementação, de supressão de coisas. E aí as pessoas vão colocando, até chegar uma hora que o negócio começa a se desfigurar totalmente, aí eu pego, e sempre perguntando, por que isso, por que aquilo? Aí, por causa disso, por causa daquilo. E aí eu falo, pô, isso tem a ver. Aí eu, de novo também, eu fui fazendo as amarrações e tal, e aí depois termina, né? O Isso Não Cachimbo, né? Até a gente falou em alguma live do Cineclube, o Pig falou isso, né? Que ou eu falei, não lembro também mais, mas no Isso Não Cachimbo, todas as falas são do Pig, né? Não são minhas, não tá no roteiro. Todas, assim, nenhuma das falas do roteiro, do Pig no filme são do roteiro. Nenhuma, né? Ele colocou todas. E aí ele construiu esse personagem, ele argumentava, ó, esse personagem é assim por causa disso, tá ligado? E aí a gente falou, pô, tem tudo a ver. E aí o Marquinhos, que era o fotógrafo, o ex-chefe dele o Marquinhos falou assim, tipo, não, peraí, esse personagem do Pig é o meu ex-chefe, cara, igualzinho. E aí, então, eu falei assim, é? Daí eu falei, mas como é que é esse cara aí? Aí o Marquinhos contava várias histórias desse chefe dele, e aí virou meu parâmetro pra medir o Pig, tá ligado? Aí eu falei assim, vai embora, né, assim. E aí, então, quando chega no processo final, eu não posso falar que o roteiro é meu, tá ligado, mais, né? E é a mesma coisa com a Areiko, assim, a Areiko, ela dá ideia pra caralho, assim, o tempo todo, assim, né? E aí eu já não sei, chega um momento, assim, que eu não sei mais qual foi a ideia minha, qual foi a ideia dela, assim, né? E aí, tanto é que agora, assim, mano, todo mundo que tem processo eu coloco como direção, como roteiro, né? O Guinho também, no Vem Baixo, né? As contribuições dele são fundamentais, assim, né? Tipo, o roteiro do Nuvem Baixa original e o final, assim, não tem nada a ver, assim, o Guinho, ele reconstruiu todo o filme a partir das questões dele, assim. Então, esse processo, assim, de abrir o filme para a equipe se apropriar dela e mudar as coisas a partir das questões das pessoas que estão participando, né, é o mesmo procedimento que eu uso nas minhas oficinas quando a gente vai construir um projeto, né, um projeto final. Então, assim, eu posso dizer que basicamente a mesma coisa, assim. Né? Meu jeito de fazer filmes de dar aula, eles são iguais. É muito massa é muito massa ouvir tudo isso, e conforme vocês vão falando, eu ia lembrando dos filmes de vocês que estão nessa edição, né? Então, antes, eu queria já falar sobre isso, mas antes, só para fazer uma fala a respeito disso que você falou, dessas coisas todas misturadas, é muito bizarro mesmo a gente separar uma coisa da outra, né? Não faz muito sentido quando a gente para observar os processos, né? E pode ser muito cruel, né? Criar essa esquizofrenia entre professor e artista, né? Lembro de várias conversas já, acho que uma das, enfim, com colegas, a gente mesmo aqui já teve conversas a respeito disso, de como muitas vezes ser professor e ser artista, parece que professor é um recurso financeiro, enquanto que artista é outro, né? Então, a nossa sociedade prevê esse lugar assim, tipo, você é o quê? Sou professora. Então, se você está numa roda de artistas e fala que é professora, as pessoas olham. Se você é artista, está numa roda de professor, eles também olham. Parece que essa figura do professor artista, né, não se encaixa em nenhum dos lugares, né? Porque você teria que seguir as regras docentes, que são umas, ou as regras dos artistas, que são outras. Isso é esquizofrênico, né? Enquanto que é tão mais divertido você olhar para a sala de aula e pensar, ok, esse é um processo criativo novo também para mim, né? Também é um processo de aprendizado, enfim, de retroalimentação. Então é muito esquizofrênico e não faz o menor sentido. Eu lembro que, enfim, é isso que eu queria dizer a respeito da fala de vocês, porque só confirma como que ambas as figuras são moedas no mesmo lugar, são faces de uma mesma moeda, né? Essa é a expressão. Falando dos filmes de vocês, é muito, muito genial. É olhar a trajetória da mostra num contexto estudantil e a nossa perspectiva para
para as próximas edições é cada vez mais ter mais espaço para mostra estudantil, até que um próximo edital, nosso plano já é colocar um dia só para o estudantil, né? Já colocar uma inscrição à parte para o estudantil, porque vem crescendo a perspectiva do cinema, da escola dentro da mostra de cinema, né? Muito trazida pelo PIG, quando ele começa a inscrever os projetos dos alunos dele. Eu olho isso e falo, caramba, os meus alunos também fazem cinema, por que a gente não vem discutir? E quando a gente olha para as oficinas também de cinema que vão surgindo, eu lembro de ter participado da oficina do Okuma, acho que em 2014 ou 2000, eu já não lembro nem que 2000 que era, mas uma das oficinas do Okuma no Salab, e de ver pessoas que hoje são meus colegas, né, de cineclube, assim, e é muito importante o espaço da oficina como troca, né, e como alimentação no processo criativo. Então, o estudantil vem crescendo dentro, mais oficinas vão surgindo. Esse ano o Quinoférico traz 2 filmes que vêm da oficina, o Okuma traz um filme que vem também de oficina, o PIG traz mais um. Então, é muito... É um espelho, galera. Não sei se vocês conseguiram se ver, e espero que quem ainda não viu os filmes veja a categoria, os filmes estudantis. Vocês vão ver os filmes e vão ver os colegas aqui. É um espelho muito, muito, muito bonito de ver da arte. Enfim, a gente vai caminhando para encerramento, então as últimas palavras, esse papo que dá para desdobrar em muitos outros, né? Mas que a gente vai fechar essa primeira mesa. Tem sido divertidíssimo pensar nessa proposta virtual. Mas eu realmente espero que na 7ª Mostra Guarulhense de Cinema estejamos presenciais para ter esse papo aqui com os nossos alunos, que eles estejam também presentes entre a gente para poder colocar o ponto de vista estudantil. E queria que vocês falassem, se vocês quiserem falar um pouco sobre o filme, nas considerações finais, e convidar quem ainda não viu, porque a mostra tá linda, tá incrível, os filmes estão maravilhosos, todos. E última coisa, prometo que é uma das últimas coisas que eu falo antes de passar a palavra final, é que tudo que eu anotei para falar dos filmes de vocês, galera, vocês já falaram. É incrível. Então aqui eu falei, nossa, o movimento do stop motion, o Pig vai e fala, não sei o que. Então, tudo que vocês comentaram dos filmes é realmente muito bonito de ver. Parabéns pelo trabalho que vocês têm como artistas orientadores, que é fundamental. A arte, nesse lugar da educação, é um lugar de revolução, eu acredito. Então, passo a palavra para vocês. Vamos começar do Wesley Gabriel, Sr. WG, por favor. Considerações finais e comentários. Beleza. Então, o lance que eu tinha esquecido e lembrei era que falar que nós do Quinoférico, né, quando a gente faz nossos filmes, a gente gosta de trabalhar com os moradores aqui da quebrada, né, para eles serem vindo ajudar na gente ou como ator, assim. A maioria dos filmes os atores moram aqui no bairro, né, aqui no bairro dos Pimentas. E isso é uma coisa que a gente pensa também quando a gente produz nossos filmes. Os filmes que estão na mostra esse ano, né, é a primeira vez que são filmes que o Quinoférico não está assim como filmes dos realizadores, né, do Quinoférico, assim, mas são filmes da oficina do Quinoférico, então passa a ser do Quinoférico, e é 2 que é os Dias de Glórias e o Ruptura, né, os Dias de Glória dirigido pela Fernanda Campos e Ingrid Novak, e o Ruptura da pela Letícia, né. Elas assinam, mas o filme é totalmente coletivo, né, também, né, toda a galera, né, ajudou a pensar o roteiro e a dirigir, de certa forma, o filme. O Dias de Glória conta a história de uma mãe que vai trabalhar, né, e no final acontece uma parada assim com o filho dela. Eu não sei resumir muito o filme sem dar spoiler, então eu vou falar muito, mas o filme é massa. Vai ser muito legal debater esse filme de uma certa forma, assim, né? E como
entender como que as meninas chegou nesse filme. O roteiro é da Letícia, né? Também que dirigiu outro filme, o roteiro é dela. E o Ruptura fala de duas mães, né? Que vai em busca em reencontrar, né, o seu filho que está, né, vivendo com o seu avô bolsonarista de uma certa forma, assim falando. Que é muito louco também, assim, entender qual foi o processo desse filme, como elas chegaram nesse filme, assim. Né? Esses dois filmes de oficina que discutem, de uma certa forma, a sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Exatamente, assim. Então, é um filme que vai gerar debate de uma certa forma, e acho que é um filme que a gente começa a entender também um pouco das estruturas que a gente está vivendo nesse dia. Acho que é isso. São dois filmes muito legais, muito, muito, muito bacana. E esse ano a gente optou por dividir em trilhas, né? São caminhos. Um dos debates, observando o contexto da Mostra Guarulhense de Cinema, é como que os filmes reproduzem os filmes eles dão forma a muitos territórios guarulhenses, né? E um filme que é do quinoférico tem a cara do quinoférico, tem a cara da periferia, tem a expressão desse coletivo, né? Cada vez mais a relação entre a forma e o conteúdo, ela tá mais afinada, né? Então é muito massa. E quando vocês vêm como oficina, assim, era muito de se esperar pela trajetória de vocês. Então, os filmes, eles não estão na mesma trilha, vai ter que assistir mais de uma trilha para ver esses filmes, mas vale muito a pena ver, porque a mostra está com mais de 35 filmes, e todos eles são muito diversos, né? E a gente achou por bem não separar, colocar os filmes todos estudantis numa única categoria. Eles estão mesclados e talvez você nem pare para pensar que eles são estudantis que vêm de oficina, né? O caráter de, esse é um filme de aprendizado. Não, é uma obra de expressão, de pesquisa e de linguagem. Enfim. Pig, considerações finais e algum comentário sobre o filme para quem ainda não viu ou para quem vai ver? Bom, A Viagem dos Desenhos é uma animação em stop motion, que foi um desafio, né, que eu fiz o ano passado, no final do ano passado, com os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, que era um desejo que eu tinha de trabalhar cinema com eles, mas como trabalhar, né? Então, assim, basicamente a ideia com eles é que eles, dentro do currículo da parte de artes visuais, tinha lá desenho, ponto e linha, e movimento. E aí eu comecei a trabalhar sobre movimento com eles, como que as coisas se movimentam, e desde as coisas da natureza, das coisas não naturais, né, como carro, outros objetos, como as coisas se movimentam no mundo. E aí depois apresentei para eles alguns filmes de stop motion e animação em stop motion, e como as coisas se movimentam. Então a gente começou a trabalhar a ideia de desenhos, né? E esses desenhos eles ganharem vida, ganharem movimento. Então eles estavam trabalhando diversas formas de linhas, né? E a ideia é que que a gente desse vida a essas linhas, linha curva, linha reta, ponto, e eles brincarem com isso. E aí, a partir daí, né? Aí que eu falo a questão da linguagem como meio, né? A partir daí nasce a narrativa, né? Porque eu não sabia o que ia virar esse filme. Até que uma aluna chegou e falou assim, professor, e se esses desenhos fossem viajar? Né? Não vou dar mais spoilers do filme, mas a ideia é essa. São desenhos que ganham vida, né? Desenhos de estudantes do ensino fundamental do primeiro ano, que ganham vida. E todo o trabalho assim de stop motion, das fotografias, foi feito por eles. Então é um stop motion que ele tem um molejo, assim, não é tão stop motion, porque a vida deles, né, a ação deles não é stop, né? Então poderia até pensar que é o motion, né? Que pode não ter paradas, porque mesmo com um tripézinho, né, pequenininho e tal, vai se mexendo e tal, então isso ganhou meio que a linguagem deles.
E aí a história desses desenhos que ganham vida e acontece uma coisa com esses desenhos, né? O título quase já entrega umas coisas. E muito feliz porque ele foi para uma mostra de cinema e educação, a Traquinagem, de Uberlândia, em Minas. Está no Festival do Minuto Escola Pública. Vai participar agora de um festival que se chama... esqueci o nome. Acho que é a Voz da Periferia. É um festival da ação educativa, que vai ser online. Vai participar e está na Mostra Guarulhense. Né? Então, putz, é um filme que eu adorei fazer junto com ele. Né? A minha contribuição nesse filme foi na hora da edição, né? E depois apresentar para eles. E o resultado ficou muito legal, assim, eles ficaram muito felizes. E também é importante dizer que graças a essa experiência de vocês aí de criarem a mostra de cinema e da gente participar de várias mostras também com os filmes da nossa escola, o ano passado a gente fez a nossa primeira mostra de cinema da escola, né? No final do ano a gente fez a nossa primeira mostra. Então, assim, a gente foi aprendendo e outros professores também trabalharam com cinema na escola, né? Um trabalhou no TCA, né, que é o trabalho de conclusão autoral, os alunos do 9º ano. Então, assim, a nossa escola está bem aberta para esse campo, para essa linguagem, e nós estamos usando, né? Então, é muito importante dizer que, assim, tudo isso acontece também porque existe uma construção, né? A gestão possibilita esse espaço de construção. Então, a gente vai ganhando essa, sei lá, notoriedade, né? Por conta desse espaço de construção, né? E é isso, assistam o filme. E valeu, gente. Valeu pela conversa. O Kuma, WG, Pan. É nóis. Ai, que incrível. A gente do Cineclube Incinerante, 2 anos atrás, a gente fechou um planejamento. A gente fez muitas horas de reunião. Confesso para vocês que chegou a 12 horas de reunião, assim, em 2 dias. E aí um dos objetivos que a gente escolheu para as ações que a gente estava traçando era colaborar com o fomento do cineclubismo. Então, quando o Pig, você fala que vocês fizeram a mostra de vocês, caramba, que assim, de deixar o coração assim, porque é muito trabalho ver e toda essa construção, e é muito bonito ver quando isso, tipo, vai, né? Poxa, ver que vocês têm amostras de vocês e como a gente faz esse intercâmbio, porque é genial, é maravilhoso, assim. Então é muito massa. Ganha o mundo, né? Não dando spoilers, mas ganha espaço. É genial. E só posso agradecer. Nossa, é muito incrível ter vocês aqui, essa conversa. E dá vontade de fazer mais, né? Vamos pensar outros formatos que a mostra... Enfim, vamos pensando para continuar pipocando por aí. Okuma, por gentileza, considerações e comentários a respeito do filme que está na mostra? Bom, o curta... bom, eu preciso dizer que eu dei algumas aulas de direção de arte e direção de cinema na oficina do Quinoférico, né? E, então, de alguma maneira, eu faço parte também do processo, né, do Ruptura e do Dias de Glória, do qual me sinto bastante honrado e feliz assim, com o resultado. Assim. Acho que, enquanto oficina de cinema, assim, o resultado é extremamente pertinente. Já falei isso na época, né, e queria friso aqui, para mim, do que eu pude perceber do curso de cinema da escola, da prefeitura em 2015, e do curso de cinema que o Quinoférico ofereceu, do Quinoférico é muito melhor, assim, no sentido conceitual, no sentido político e no sentido técnico da coisa, sabe? Ele foi uma oficina alinhada, né, com os nossos tempos e com as questões de Guarulhos, né? Muito diferente do outro curso. Tanto é que você vê aí na qualidade dos filmes, né? Se a gente colocar para comparar os filmes feitos lá, os feitos e os Dias de Glória e o Ruptura, dá para ver claramente aí a potência, né, do que foi feito.
sobre o Adamastor, espaço cultural, é engraçado, assim, porque eram exercícios, né? Porque eu trabalho no Arquivo Histórico Municipal, eu precisava folgar um dia na semana, porque eu ia dar uma oficina no Sesc, né? E aí, para compensar isso, eu propus dar uma aula à noite, né? Na segunda-feira à noite, né? E aí eu não precisaria trabalhar, sei lá, quarta tarde ou quinta tarde, uma coisa assim. E aí eu poderia dar a oficina no Sesc, né? Que eles me contrataram. Então, eu comecei dessa oficina. Era uma oficina que foi quase um truque que eu dei ali para poder ir para o Sesc, e aí então eu inventei lá de última hora uma oficina de documentário. Aí eu queria fazer um exercício prático, né, que fosse uma oficina mais prática, e aí eu falei assim, a gente tá no Adamastor, vamos fazer um documentário sobre o Adamastor, né, então era um documentário bem caretinha, né, assim, sobre o Adamastor. Aí acontece uma coisa absolutamente bizarra, né, que foi a censura lá das fotos da Janaína. E aí foi foda, porque a gente estava lá no processo de gravação já do nosso curta, né, do documentário. Aí, entre uma diária e outra de gravação, o Gucci vai lá e censura as fotos. No Adamastor. Aí, no outro dia de encontro, né, o pessoal tava assim, mano, que porra é essa, assim? Aí eu falei assim, puta, não sei o que dizer. E os alunos, assim, ensandecidos, tá ligado? Como é que pode? Não é, não sei o que lá. Aí alguém tinha falado assim, isso, a gente vai ter que pôr isso no documentário. Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu falei assim, ó, não vou censurar, eu não vou censurar também, né? Aí colocamos, né? E aí virou um documentário sobre, não sobre o Adamastor, mas sobre a questão da censura, né? Que ocorreu ali com fotógrafos guarulhenses, em especial a foto da Janaína, assim. Aí virou um documentário, um registro histórico aí dessa época. Construído coletivamente, Genial. né, cara? Assim, né? Eu não tenho nada a ver com isso, tá ligado? Foram os alunos que propuseram colocar, tá no filme. Inclusive a Cintia e o Ederson também fizeram essa oficina. Genial. E considerações finais? Não, é isso. Eu queria agradecer aí o convite. Queria dizer que foi maravilhoso. Eu adoro falar sobre isso, porque para mim o futuro do cinema e o futuro da sociedade tá acho que na educação, cara, tá na molecada, tá nas próximas gerações, assim. Então, eu acho que o nosso papel é tentar, da melhor maneira possível, passar esse bastão, assim, né? Eu acho que se há um conceito... Então, e o audiovisual, ele é a grande linguagem do século XXI, né? Tudo gira em torno do audiovisual. E vai girar mais em torno ainda, né? Com essas questões aí de deepfake, o caralho, assim, né? Então, educar para o audiovisual, eu acho que é fundamental, cara, para a gente ter uma sociedade crítica que não afunde aí nessa lama que a gente está vivendo hoje, né? Se todo mundo soubesse o que é cinema, acho que a gente poderia estar num mundo melhor, né? Então, nossa função minimamente é essa, cara. Se a gente sabe um pouco, a gente tem que fazer isso circular, né? Sim. Havia um tema que a gente ia discutir, que pela avançada da hora não conseguimos, que era a difusão, mas a sincronicidade, como o Pig sempre lembra, ela é genial, porque, né, as coisas acontecem. Então, essa fala de vocês nos leva a pensar que é isso, daqui para fora, né, para as janelas. Enfim, em nome do Cineclube Itinerante, eu agradeço demais a presença de vocês. O Cineclube só faz sentido porque é uma rede de pessoas que trocam, né, de pessoas que têm parcerias. Então, enquanto artista, enquanto mulher, enquanto educadora, estar aqui com vocês, fazer parte do Cineclube e toda essa rede que é criada a partir das parcerias para a mostra e para a vida, enfim, é genial. Então, eu só posso agradecer a disponibilidade de vocês pelo papo, pelas trocas, as conversas e esperar a nossa próxima conversa em breve. E que todos vejam as trilhas que estão no nosso site, onde está hospedada a mostra,
e em breve nos vejamos pessoalmente e presencialmente de uma forma saudável